Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 6 de novembro de 2021. Shabbat Shalom. Responda rápido, qual a profissão mais perigosa hoje no Ocidente? Se você pensou em dublê de Tom Cruise no filme Missão Impossível, enganou-se. A profissão mais perigosa da atualidade é ser jornalista conservador. Sim, porque o jornalista de esquerda está bem, está tranquilo, está numa boa. Agora, o jornalista conservador, esse, nós bem sabemos, corre o risco de parar na cadeia, segundo a vontade do magistrado de plantão. Mas não é só aqui que essas coisas estão acontecendo. Nos Estados Unidos, ora, quem diria? O FBI deu uma batida surpresa e secreta na casa de alguns jornalistas do Projeto Veritas esta semana, atrás de algo... Bem, eu direi o que é exatamente que procuravam os agentes do FBI. Daqui a pouquinho, antes é preciso fazer um parênteses. O que é o Projeto Veritas? Ninguém melhor para explicar o Projeto Veritas do que a véia Globo de guerra, a Rede Globo, ou o Jornal Globo. Numa matéria de 16/9/2020, ou seja, há um ano e alguns dias atrás, o Globo escrevia o seguinte em suas páginas sobre o Projeto Veritas. Fundado em 2010 nos Estados Unidos pelo ativista conservador James O'Keefe, o Projeto Veritas transformou-se nos últimos meses em um aliado desejado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Atenção, o Projeto Veritas é um projeto criado por jornalista americano nos Estados Unidos e, portanto, atua nos Estados Unidos. Mas o Globo fazia já uma relação direta com Jair Bolsonaro e o Projeto Veritas, ou seja, já o condenava de antemão. Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, circulam mensagens em que usuários bolsonaristas afirmam, por exemplo, que o Veritas é algo que deveria vir para o Brasil, ou ainda que a iniciativa faz o que a imprensa deveria fazer e não faz. Mas, afinal, quais são as atividades empreendidas pela matriz americana há uma década? Em seu site oficial, o Veritas é denominado como uma empresa de jornalismo sem fins lucrativos que trabalha com mecanismos disfarçados para expor casos de corrupção, desonestidade, fraudes e outras condutas impróprias em instituições públicas e privadas. O objetivo final é alcançar uma sociedade mais ética e transparente. Mas atenção, vejam que comentário pra lá de tendencioso do Globo. Alan dos Santos, sócio do site Terça Livre e integrante da linha de frente bolsonarista nas redes sociais, trocou em miúdos um dos modos de atuação do Veritas em uma publicação feita em fevereiro deste ano, do ano de 2020. Eles usam câmeras escondidas para desmascarar jornalistas comunistas. Quando teremos algo assim no Brasil? Pergunta Alan. Esses mecanismos também foram registrados pelo jornal americano The New York Times, em reportagem de março deste ano, com menções às ações de uso de câmeras e microfones ocultos que têm como finalidade investigar organizações de mídia, políticos, representantes do Partido Democrata, entre outros alvos. Santos, continuou o Globo, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal em um inquérito que apura fake news e ataques contra a corte, esteve com executivos do projeto no início do ano em Washington durante a Conservative Political Action Conference, a CPAC,
ele não foi o único. Na semana passada, a deputada Bia Kicis e o youtuber Paulo Lisboa encontraram-se com Ryan Hartwig, militante da direita americana que ficou conhecido por sua atuação junto ao Veritas, assim como o responsável pelo Terça Livre, mais Bia Kicis e Lisboa são investigados pelo Supremo. Bem, moral da história: o Veritas é um agrupamento de jornalistas perigosíssimos e também contando com a simpatia de políticos suspeitos de atacar a Suprema Corte, como Bia Kicis, por exemplo, levam o terror às hostes da boa informação. É mais ou menos isso que se depreende dos textos da Globo. Mas é compreensível. Por que é compreensível? Porque o jornalismo todo hoje é pautado pelo pensamento único, o pensamento da esquerda. Mas isso não começou de agora. O Brasil, por exemplo, está na mão da esquerda, politicamente falando, desde os anos 80, desde que o general Figueiredo deu tchau para a vida pública. Os antigos comunistas, aqueles que no passado tentavam implantar aqui o paraíso socialista, voltaram à cena política e tudo voltou aos trilhos da esquerda novamente, recuperando o terreno perdido desde os anos 60, quando quis se implantar aqui no Brasil uma ditadura à la cubana. Pois é, e de lá para cá, sucessivos governos de esquerda trabalharam com sucessivas mídias de esquerda. As melancias foram se ajeitando e ninguém mais ouviu dizer que no jornalismo havia alguém disposto a encampar ou a liderar uma luta contra o monopólio das comunicações. Esqueceu-se, portanto, o papel do jornalista investigativo e de direita e conservador, já que o conservadorismo era feio, era cafona, era atrasado, mau e etc. e tal. Pois bem, com a chegada de Bolsonaro ao âmbito da política maior, o pensamento de direita tomou fôlego, ressurgiu das cinzas, e aí, para espanto de quem dominava o cenário, os chamados jornalistas ou youtubers bolsonaristas passaram a ter um respaldo muito grande, uma audiência enorme, porque a sociedade identificava-se justamente com a proposta de Bolsonaro e com a retomada dos valores conservadores da vida, como, por exemplo, a boa conduta, o não roubar, o não matar, o não mentir e assim por diante. O povo se identifica com essas coisas. Fazer o quê, não é mesmo? Pois é, então começou-se um ataque feroz a esse tipo de jornalista. Tanto é que muitos foram parar na cadeia. Bem, nos Estados Unidos, as coisas estão também se encaminhando para isso. Lá, como cá, talvez até copiando um pouco do nosso ethos, os americanos do poder estão combatendo os jornalistas conservadores desde o 6 de janeiro, quando da invasão do Capitólio, atacando de forma ríspida e muitas vezes com o braço da lei. Lá está se tentando criminalizar jornalistas que apoiaram Donald Trump e ainda apoiam, tal como cá querem criminalizar os jornalistas que veem qualidades e pontos positivos no governo Bolsonaro. Não pode, isso é proibido. Bem, em relação ao Veritas, o que realmente aconteceu foi o seguinte. Isso está hoje estampado aqui nas páginas do Red State. O jornalista fundador do Veritas, James O'Keefe, anunciou no final dessa semana, ontem, que agentes do FBI invadiram residências de jornalistas ligados ao seu projeto. Os agentes do FBI
na surdina, secretamente e sem apresentar um mandado de busca, verificaram residências para encontrar documentos que, segundo o próprio FBI, eram documentos ilegais. Bem, o Kofi esclareceu a situação. Ele disse o seguinte: o que aconteceu com o Veritas foi que ele recebeu de suas fontes o diário de uma filha de Joe Biden. As batidas, diz o Red State, tiveram algo a ver com a publicação das páginas de um diário que teria pertencido a Ashley Biden, filha de Joe e Jill Biden. As páginas foram publicadas pelo jornalista do National File, Patrick Hawley, em outubro de 2020, e continham entradas ou textos descrevendo banhos no chuveiro entre pai e filha. É muito estranho, não é mesmo? A filha de Biden, Ashley, escreveu em seus diários que tomava banho com o papai, que ia para o chuveiro com o seu papai, quando ainda era pequena, por assim dizer, entre outras coisas. Bem, mas o que esclarece o Keefe é o seguinte: ele entregou o diário às autoridades. Só que, há pouco tempo atrás, alguns jornalistas ligaram para ele dizendo que tinham cópias do diário de Ashley. E foi aí, então, parece, que o FBI resolveu entrar em ação. A pergunta que se está fazendo agora, nesse momento, é a seguinte: quem mandou o FBI buscar o diário, as cópias do diário de Ashley na casa dos jornalistas do Projeto Veritas? Alguém tem alguma dúvida? Bem, claro que isso acaba sempre numa Suprema Corte, evidentemente. Mas quem mandou a Suprema Corte mandar o FBI buscar os diários da menina? E outra pergunta também que não quer calar é a seguinte: por que tanta preocupação com um suposto diário que narra uma suposta conduta estranha do presidente dos Estados Unidos, se nada disso é veraz? Por que tentar recolher na base da força o que é supostamente a cópia de um diário da filha do presidente? Por quê? Por quê? Por quê? Pois é, enquanto isso, continua assim muito perigoso ser jornalista conservador. Porque o jornalista conservador, ele faz exatamente aquilo que os outros jornalistas, amigos da corte, não fazem. É claro que muitos jornalistas de esquerda acabam falando mal de um ou outro membro da esquerda. Isso é normal, porque a esquerda, de quando em quando, faz os seus expurgos. Agora, ninguém nesses últimos 30 anos ousou ir contra o establishment. E é por isso que a profissão de jornalista de direita ou conservador se tornou tão perigosa. O establishment, claro, não deixa barato, evidente. É uma briga pelo poder, não é mesmo? Muito bem, para terminar, um abraço, quero mandar um abraço para Ana Paula Motal. Professor, tô carente, quero um abraço, kkkk. Aí ela termina dizendo que o povo é muito reclamão. E é verdade, o povo é reclamão mesmo. Se eu mando um abraço, reclama. Se eu não mando, reclama também. E quero também mandar um abraço para Michele Maia, de Novo Friburgo, a capital da moda íntima. Michele Maia diz o seguinte: bom dia, professor, seu canal é o meu jornal diário, manda um abraço para mim. Então tá aí, Michele, um grande abraço, Michele Maia de Nova Friburgo, a capital da moda íntima.
Tenho mais abraços para mandar, mas farei isso no próximo vídeo, senão o povo reclama muito. Por falar em reclamação, muita gente está dizendo o seguinte: professor do céu, eu não recebo a comunicação dos seus vídeos. Bom, se você não recebe a comunicação dos seus vídeos, tente acionar, desacionar e acionar novamente o sininho. Esse sininho, quando você se inscreve no canal, aparece um sininho, aí você clica no sininho para ser anunciado, notificado dos nossos vídeos. Mas também você pode nos acompanhar pelo Telegram. Acompanhe o canal Professor Belém no Telegram, porque lá no Telegram você não corre o risco de não ser avisado das nossas publicações diárias aqui do canal. Então é isso. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, sem problema. E verifique se você ainda é inscrito no canal. E aperte, desaperte, aperte novamente o tar do sininho. Quem sabe a coisa melhora. Vou ficando por aqui, à noite eu volto, se Deus quiser. Até depois.